Deus está aqui. Amém? Abra Provérbios 16. Provérbios 16. É bom sermos alegres, é bom nos abraçarmos. Jesus era uma pessoa alegre. Para andar em cima das águas, pensa bem. Podia ir a nado, de jet ski, de barco. Andar em cima das águas é ser muito alegre. Isso não é nada. Se eu questiono ele e falo, olha, o senhor vai desculpar esse negócio de o senhor andar em cima das águas, hein? Já tentou fazer isso, irmão? Eu já tentei com uma bacia d'água, a gente afunda. Jesus, o senhor desculpa, hein? Andar em cima das águas, hein? E ele vira e diz para você, isso aí não é nada. Se você quiser, você pode fazer mais do que eu fiz. O senhor quer me dizer que eu posso voar? Isso aí não é nada. Provérbios 16. Obrigado, Senhor. Estamos sendo bombardeados por notícias na rede social, na televisão, notícias ruins, e a maioria delas, pessoas que são bem de vida, mas elas roubam, eu não entendo por quê, quantidades exorbitantes. E isso, nós que trabalhamos, somos honestos em trabalhar no dia a dia, acaba nos aborrecendo, irritando, deixando a gente com raiva, furioso. Não tem notícia boa. Atenção, o jornal informa que a mãe encontrou o filho. E a notícia de hoje é que o casal que estava à beira da separação se entenderam, não vão separar mais. Isso trouxe benefício para a família que tem 5 filhos. Não tem esse tipo de notícia. Alguém ia fazer cirurgia de manhã, não precisa mais, foi curado. Ninguém entende, os médicos não entendem, a pessoa não tem mais essa ou aquela doença. Não tem esse tipo de notícia. Mas nós não podemos passar a vida aborrecido, irritado, com raiva, por causa dessas pessoas que não querem andar com Deus, que preferem roubar as pessoas. Onde se viu roubar a pessoa que é aposentada? É um absurdo isso, irmão. Então, a mídia, ela pode nos mostrar diariamente a injustiça e a vida ilícita. Mas lembre do que Deus nos ensina em Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Igreja, a nossa força está em confiar na justiça de Deus. A Bíblia, a palavra escrita de Deus, diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Abre Isaías 41, 10, é onde está o que eu acabei de ler. Isaías 41, 10, essa palavra é para alguém além de mim. É uma palavra que você tem que ler agora, em casa. Se o pastor autoriza, não faz questão que grife a Bíblia. Se ele não quer, não grife, siga a orientação do anjo da igreja. Mas se ele deixa você grifar, esse é um versículo que você tem que grifar. Aliás, se você arrancar ele e jogar a Bíblia fora, você tem tudo na mão do que precisa. Por quê, missionário? Porque Isaías 41, 10, Deus diz, eu sou contigo. Olha, não é o frentista do posto, não é o amigo que joga bola com você, é o Criador do céu e da terra.
Eu sou contigo. O senhor está falando o quê? Eu sou contigo. O senhor está falando isso para mim? Sim. Eu sou teu Deus. Não, eu sabia que o Senhor é meu Deus, mas não sabia que o Senhor é comigo. Sim, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. É eu que te sustento. E é disso que precisamos. E baseado nisso, e com tudo que está acontecendo, na sua casa, fora da sua casa, no serviço, no trânsito, de uma forma geral, nós precisamos ter mais paciência. Ora, semana passada, no trânsito, eu olhei para a pessoa começou a me xingar, e eu falei, ué, da onde que ele conhece minha mãe? E eu fiquei quieto. Outro dia fui comprar umas fitas para colocar no rodapé, na lateral da janela, para não borrar de tinta, umas fitas, pus numa sacola um monte de fita, comprei um preço barato, coloquei do lado ali do assento do passageiro, indo para casa, o motoqueiro parou do lado, parou, eu olhei, ele falou, e aí tio, olha nós na fita. Aí eu olhei assim, não é possível. Abri a sacola, não é possível que nós estamos na fita. Se não tivermos paciência, nós vamos brigar com o motoqueiro, com o homem que te mostra o dedo do meio, no trânsito, com a menina do caixa no supermercado. A gente vai brigar com todo mundo. Então nós temos que ter paciência. A pessoa paciente, ela é imbatível. Quando você compra um vidro de palmito ou de azeitona, presta atenção na direção de Deus que eu vou te dar para isso. E eu não preguei isso em lugar nenhum. Olha o que Deus me deu a direção a hora que eu estava almoçando. Fala isso para a igreja à noite. Você compra um vidro de azeitona, eu não sei, acho que quem produz essas coisas, acho que eles ficam rindo da gente. Vamos lacrar bem forte para eles não abrir. O meu já está forte. Põe mais um pouco de força. Só para a dona de casa não abrir. E aí você... E ainda não abre. E às vezes não tem ninguém do lado. Imagina uma senhora de 70, 78 anos, que por recomendação médica tem que comer palmito, que palmito é altamente saudável, tanto quanto a azeitona, e ela ali com a solução dentro, vendo o palmito e não consegue pegar o palmito. Ela tem que pôr força, sim ou não? Mas você tentando, você abre. Se você pôr força, você abre. Mas tem que se esforçar muito. Sim ou não? Então, se esforce para ser feliz. Se esforce para ser uma pessoa alegre. Quando você se esforça para ser feliz, se esforça para ser uma pessoa alegre, reduz a sua ansiedade, o fato de você querer ser feliz, querer ser uma pessoa alegre. Além de reduzir a ansiedade, acalma a tua mente. Além de acalmar a tua mente, controla as suas emoções. Olha o que a felicidade, a alegria traz. Melhora o seu foco. Isso é muito importante. Além de melhorar seu foco, diminui seu estresse. Mas muitas pessoas não querem ser felizes. Elas não querem ser uma pessoa alegre. A pessoa fala, paz do Senhor. Meu Deus do céu, parece que a pessoa está morta. Só falta enterrar. Então você tem que entender uma coisa. Todos nós, isso é muito forte que eu vou te falar. Todos nós nascemos com um número de respiração.
Se eu soubesse qual é a tua, se eu soubesse qual é a minha, o número de respiração, eu saberia o dia que eu vou morrer. Mas ninguém sabe qual é o número de respiração que cada um tem. A pergunta é, como você está usando a sua respiração? Como que você tem usado esse tempo que Deus tem te dado? Quando eu digo isso, digamos que hoje fosse o primeiro dia, digamos que fosse o primeiro dia do resto da tua vida. Como é que você vai viver o restante que te falta? Com medo, infeliz, desgostoso da vida? E a gente arruma esses problemas para nós. E muitas vezes a gente fala, sabe, missionário, eu não sei o que fazer, você pode me aconselhar? Já foi num velório? A Bíblia diz para mim, em Eclesiastes 7:2, que você pode ler em casa, Eclesiastes 7:2, que é o melhor lugar para se refletir. Melhor, segundo a Bíblia, do que ir numa festa. A pessoa levanta, tá tudo bem, tá tudo bem. É como o meu amigo, viemos junto, ele, tô tão acostumado, tudo bem, tô tão acostumado que tá tudo bem, que eu achei que estava certo virar onde eu virei, e o fato dele virar errado nos custou 8 quilômetros a mais, 4 para fazer o retorno, para voltar. Eu passo tanto aqui, eu estou tão acostumado, mas você já viram aqui, era só virar aqui. Sim, mas você não virou. Tapado. E o João foi para o outro lado, 8 quilômetros. E talvez você está acostumado com o que lhe acontece. E não percebe que nós estamos aqui, mas tem gente chorando em cima de um túmulo porque o filho morreu. Ele gostaria de estar aqui. Você escolheu o melhor lugar, você está aqui. Tem gente que não está aqui porque não quer estar aqui. Mas tem gente que não pode estar aqui. Porque ele está enterrando o marido, a esposa. E você tem a alegria de estar aqui adorando a Deus. Então, meu irmão, no dia a dia, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Corra. Fuja de tudo que te aborrece, tudo que te chateia. Você teve o melhor dia da sua vida hoje. Como é que você sabe, missionário? Você nem me conhece? Sei, porque você acordou. Tá bom demais. Você está no lucro. Você está no lucro. Tudo isso de aborrecer com isso, se chatear com aquilo, rouba sua felicidade, sua alegria, sua paz e a capacidade de você subir e progredir na vida. Ora, você tem problema de pressão, o que você vai fazer? Você vai procurar o seu cardiologista. Mas eu já procurei ele. Repare, e continuo com problema na pressão. Procura de novo que ele tem que calibrar os seus remédios. Eu sei o que é isso. Fui pregar esses dias, 22 de pressão. Comprei um remédio sublingual, pus debaixo da língua. Lógico que não ia pôr debaixo do joelho, nem no nariz. Por isso que chama sublingual, debaixo da língua. E a pressão de 22, ela foi abaixando para 19. Falei, 19 dá para dirigir 100, 120, não há problema nenhum. Mas acima começa a embaçar, você não enxerga. Aí fui, quando subi no púlpito, 17. Falei, pastor, caso dê algum problema atrás do meu celular, tem aqui um esquema, ó, ligar aqui para as pessoas. Liga para minha filha Fridas. Os outros telefones, o senhor liga normalmente. Eles não vão atender, não vão dar satisfação nenhuma para o senhor. Mas como liga para a Fridas, ela vai atender na hora e vai me socorrer. Tá bom? O senhor não quiser pregar? Não, eu vim para pregar, vamos pregar. Terminou a pregação, estava 13. Fui no médico, o médico falou, vamos fazer uma calibragem, né? Aí eu fui tirando a roupa, achei que ele fosse calibrar alguma coisa. Falou, não, é calibrar os remédios. Aí calibrou, deu certo. Mas e se você tiver com sobrepeso? Você vai procurar nutricionista. Vai procurar endocrinologista. E de repente o endocrinologista fala, olha, o negócio seu é muito simples. É muito simples.
É só você parar de tomar café e comer queijo. Aí você fala, mas eu tenho parente que é magrinho, é tão magro que desvia do pingo da chuva. Mas ele come queijo direto e café. É que para ele não faz mal. Para você o que está engordando é o queijo e depois de exames tal, descobre que é isso e você procurou a pessoa certa. Se você está com dor no dente, você vai procurar o dentista, que é uma profissão nova, não existia antigamente. Antigamente escovava o dente com cinza de fogueira. Eu sou do tempo que minha mãe tirava dente amarrando linha no dente, prendia na porta, puxava e a boca junto tudo, saía tudo. Mas você procura um dentista. E deve procurar fazer manutenção uma vez por ano, fazer limpeza, enfim. Agora, reflita sobre isso. E se você está com algum problema emocional? Ou um problema espiritual ou financeiro? Você tem a resposta na ponta da língua. Eu vou procurar Jesus. Sim, mas é sobre isso que eu quero que a gente se entenda aqui. Jesus, ele não é um adesivo de carro. Sabe, 100% Jesus. Que nem eu vi num carro uma vez, não lembro o lugar que eu estava, tinha uma corda com um nó atrás do carro e um adesivo, está amarrado. Sabe, essas coisas, essas teorias na prática é um pouquinho diferente. Eu sei que se eu e você tivermos um problema emocional, espiritual, financeiro, a solução é Cristo e ponto final. Só que Cristo, ele não é um adesivo no carro. Cristo, ele é paz, alegria, tranquilidade, paciência e equilíbrio. Isso é Cristo. Então, ao meio dos problemas, você tem que viver, mesmo assim, com alegria. Você tem que se esforçar. Como você se esforça para abrir um vidro de azeitona e como você se esforça para pagar suas contas? Você tem que se esforçar para ser uma pessoa alegre. Não a alegria do mundo. Ah, vou beber para esquecer. Ah, vou consumir droga. Ah, vou lá na gandaia. Não. Eu estou falando alegria de Cristo. Por quê? Porque os problemas... Pegou esse lado aqui? Esse é o melhor, tá? Tá bom? Vê se esse fica melhor. Tá bom? Tá? O que você achou? Quer que eu tire a camisa? Tá bom. Ok, tá bom. Obrigado. Olha... Os problemas, a doença, os maus tratos não suportam uma pessoa feliz, não suportam uma pessoa alegre em Cristo. Eu vou colocar um slide, e o tempo que for necessário, slide número 1, que possa deixar aqui. Sou eu. À sua direita sou eu. Então, eu escrevi para você não esquecer, uma pessoa alegre supera as adversidades com mais facilidade. No 3, vamos ler junto. 1, 2, 3. Ele mudou, mas não é. Ele vai voltar. Se puder deixar naquele slide, nós estamos até pensando em trocar você, viu, filho? Estamos com umas pessoas aí pleiteando o seu cargo. 1, 2, 3. Tem uma pessoa andando pela rua, não tem Jesus. Amém. Temos que respeitá-lo, amá-lo, evangelizá-lo, fazer de tudo para que ele conheça Jesus. Mas no momento você não está interessado, então ele passa por você, ele é um ímpio tal, e você está aqui, ele está ali, entre você e ele. Você sabe que o fruto do Espírito é mais fácil estar em você que aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida do que nele, sim ou não? Sim. Então, isso acontece... que o próprio Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele começa a produzir o fruto do Espírito em você. Jesus Cristo, ele é bem claro em dizer, deixo-vos a paz. Por quê?
Para você não procurar paz em bebida, em rolê, essas coisas aí e tal. Então eu deixo a minha paz para você. A minha paz eu te dou. Não dou como o mundo te dá. Então, se eu tenho o fruto do Espírito em mim, eu tenho que começar a regar, adubar, para que o Espírito Santo comece a produzir em mim amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você até tem domínio próprio, mas para com isso, missionário. Tenho não, tem, está dentro de você. O fato de você não exercitá-lo não significa que você não tem. Quando você aceita Jesus, eu aceito. Aceita Jesus. Aquela cara de choro. Amém, irmão? Tá bom, já aceitou aí, né, irmão? Ok? Fica calmo agora. Você é como se fosse, naquele momento, aleluia, selado. É como se colocasse uma estrela em você. O Espírito Santo passa a habitar em você, é como se desse a você uma estrela. Mas à medida que você vai ficando impaciente, zangado, descontente, infeliz, aborrecido, essa sua estrela vai apagando. Ela vai perdendo o brilho. E a Bíblia diz que você tem que ser sal e luz nessa terra. Mas o fato dela ir apagando, o inimigo te identifica como uma presa mais fácil. É como um leopardo, um leão corre atrás da presa. Ele não fica correndo o dia todo não, irmão. Ele sabe que ele tem que correr apenas 800 metros. Ou 1,5 km. Se passar disso, o que ele vai pegar, comer, não supre a energia que ele perdeu correndo 1,5 km. Então ele para. Ele só corre dentro de um limite. Então você tem que entender, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus está em nós, mas nós temos que fazer essa manutenção, ler Bíblia, ouvir louvor, deixar a nossa estrela brilhando. Para que o inimigo, quando olha, fala, não vou correr atrás desse aí não, vou correr atrás daquele mais fraquinho lá, meio apagado, olha, distraído, olha lá, está na internet de novo, vou pegar ele. A hora que ele bate o olho de você, nem vou perder tempo, vou ameaçar de correr, ele vai correr muito, 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 muito. Por que, missionário? Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você chega antes do vencedor. Pega a câmera, vamos ver. Ele não chegou em primeiro, tem um outro que passou aqui, um vulto, que é isso? Quem é? Sou eu. É você. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, é você. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos diz para nos alegrarmos sempre. Jesus Cristo fala sobre a plenitude da sua alegria quando ele diz em João 15:11, que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês sejam completa. Só pode ser completa a minha alegria se a alegria de Cristo estiver em mim. Há pessoas que dizem, eu aceitei Jesus. Não parece. Suas atitudes demonstram que você continua ainda sendo a mesma pessoa. Tem que haver mudança. E talvez você nem concorde comigo. E é um direito seu. Talvez você não concorde que a alegria pode ajudar você a ter uma vida melhor. Não concordo não, missionário. Você é muito cheio de graça, fica dando risada. Concordo não com esse negócio aí não, viu? Que a alegria vai me dar uma vida melhor. Então, entenda que a falta dela é que pode estar te matando. Você tem que encontrar o caminho da sua alegria. Quem sabe lendo mais Bíblias, você vai entender o que é alegria. Quando você abre Lucas 1, a qual você já está abrindo, eu me deparo com algo que me desperta a importância da alegria,
Porque no momento que Maria recebeu a notícia de que seria a mãe de Jesus, sua resposta foi uma profunda expressão de alegria e louvor, quando lemos em Lucas 1, 46, 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então a alegria dela estava em ser escolhida para cumprir o plano de Deus. E talvez você tenha uma ideia errada sobre isso. Você acha que para cumprir as suas metas na terra, você tem que plantar uma árvore. Não que não deva, pode plantar quantas você quiser. Mas o raciocínio não é esse. Não, eu tenho umas metas aí, enquanto eu viver nessa terra, eu quero escrever um livro. Não faz diferença nenhuma, eu escrevi 15. Qual é o problema? Talvez você pense que para cumprir suas metas na terra, você tem que ter 10 mil seguidores na rede social. Isso você pode ter só no TikTok. Mas não é isso. Você já tentou cumprir o plano de Deus na sua vida com alegria? Você já tentou ser feliz pelo simples fato de ser um escolhido de Deus? Jesus disse em João 15,16, não foi você que me escolheu não, viu, esperto? Por quê? Eu que escolhi você. Você é um escolhido de Deus para dar fruto. Por quê? Se você der fruto, tudo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai te dar. Tem umas pendências aí que não está dando certo, missionário, não estou tendo resposta de oração. Tem umas coisas aí que tudo que você fizer após ter dado frutos, em nome de Jesus, você tem dado frutos, sim ou não? Não. Ok, obrigado pela sinceridade. Queria que você respondesse sim, que eu ia perguntar para você e vou perguntar do mesmo jeito. Cadê a sua família? Quem você ama? Quem você ama? Ah, eu amo minha mãe, meu irmão, amo meu tio. Certo, vamos falar dos seus. Quantos tem lá na sua casa? Ah, tem 8. Os 8 professam a mesma fé que você? Não. A Bíblia diz em Eclesiastes 7, 8, que se essas pessoas morrerem na ignorância, sem Jesus, você vai dar conta do sangue delas. A não ser que alguém corra na frente, vai lá e fale de Jesus para elas. Cadê a nossa família? Por que a nossa família não está na igreja? Uma coisa é certa, irmão. Eles não vêem Jesus na gente. Se visse, eles viriam. Está fazendo diferença. Não fala mais palavrão. Não dá cheque mais sem fundo. Olha, que coisa. Parou de beber. Nossa, nem fumar, fuma mais. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Essa palavra é específica para você. Fala para ele. Vamos rir bastante essa noite, mas rir é coisa séria. 3 perguntas para você e para mim. Você está desfrutando da sua vida? Você é feliz, irmão? Você tem o bom hábito de sorrir, porque a ciência comprova que quem tem o hábito de sorrir não faz parte da cadeia de pessoas que têm câncer. Pode ler, pesquisa no Google. Quando você sorri, você movimenta 17 músculos do rosto. Quando era do mundo, ria porque caía de tão bêbado que estava no dia seguinte, não lembrava nem onde estava. Quando estava no mundo, conversava com todo mundo. Depois que aceita Jesus, fica com a cara enrugada. Tem crente que tem a cara tão enrugada que nem maracujá. Tem
e junta a ruindade, porque tem crente que é ruim. Tem crente que é tão ruim, que quando ele vai tomar banho, ele não abre o chuveiro, ele ora para o chuveiro chora. Mas missionário, eu tenho 1000 seguidores. Que bênção, que bênção. E desses, quantos convidam você para tomar café? Você é convidado por essas pessoas para chorar junto, para tomar um café, passear. Eles convidam você quando tem churrasco, aniversário? Quem são os seguidores? São as pessoas que você olha, Beth, Lúcio, Romildo, são elas ou você está falando com inteligência artificial? Você tira um tempo para passear? Tira um tempo para ler um livro? Você tira um tempo para caminhar na praça? Não quando está sol, quando está chovendo, descalço. Vai de chinelo, sapato, lá você tira, fica na praça descalço, chovendo, deita no banco, deixa a chuva bater em você. Ah, missionário, eu vou... Não mata não. O que mata é você não ir lá. E você passear na praça, você visita amigos, visita parente. O parente meu mora lá em Ribeirão Preto. Sim. Ah, você não visita eles? Não. Então, qual a última vez que você visitou? Não, tem um primo meu, mora no Rio Grande do Sul. Ah, então você nem viu ele crescer. Eu acho que deve estar hoje com 60 anos, cresceu, já tem filhos, né? Não, irmão, mas o que é isso? Então você também não caminha? Você não frequenta uma academia, pilates, não faz natação, não faz hidro? Eu parei de fazer hidro, que o lugar que eu fazia o espaço é para a terceira idade, parecia um asilo. E eu me machuquei fazendo hidro. E eu tenho um condicionamento físico bom. Eu consigo, numa esteira, andar 1 minuto. Aí, lá fazendo hidro, a pessoa falou, o senhor parou por quê, ô pastor? Não, machuquei meu pé. Estava sangrando meu pé, machuquei. Aí ela pegou aquela redinha e tirou, e aí identificou que era uma dentadura. Aí a gente... Mas depois eu voltei lá no dia seguinte. Afinal, você está existindo ou você está vivendo? Está na rede social mostrando uma casa bonita, a sua casa. Esse coqueiro a gente plantou recentemente. Bonito, bonito. Pena que não dá para ver o que tem dentro, né? Não, tem fogão bom, tem uma reforma boa que nós fizemos. Não dá para mostrar se há harmonia, há amor dentro, né? Está dando para olhar só por fora. E assim é o carro. Mostra na rede social, é meu carro. Mas não mostra o carnê. Tira foto, faz uma selfie com a mulher, com a esposa. Querida, vem cá, vem cá, vem cá. Tira. Terminou de tirar, empurra ela, quase que ela cai no chão. Era só para aquele momento. Viver de aparência não é ter uma vida alegre. Se esforça para ser feliz. Se esforça para ser mais alegre, irmão. Muitos aqui dentro têm menos tempo para viver do que já viveu. Eu sou um deles. Com 72 anos, a média do brasileiro, segundo o IBGE, é 76,6. Eu teria 4 anos e meio, digamos, um exemplo, se Deus me der condição de viver um pouco mais, mas eu sei que a média do brasileiro é 76. Digamos que eu viva 80 ou um pouquinho mais, eu tenho que aproveitar ao máximo. Então, felicidade não é a ausência de problema, mas presença de Deus. Você pode ser uma pessoa feliz, depende de você. Missionário, você não sabe. Você não sabe o que o diabo tem feito na minha vida. Olha, vamos pôr um ponto final nisso, parar de falar do diabo e falar mais de Deus. Mas já que você quer falar do diabo, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Às vezes não são demônios, é desobediência. A mulher veio e falou, ora por mim, vou orar bem. Sim, senhora, vamos orar então. Vamos orar. Seria então, vamos orar.
eu estou com dor no estômago. Desculpa se eu sou deselegante em falar com a senhora. Dói muito o estômago, dói o estômago. Tá, o senhor é? Tá, ok. Não, tá, tudo bem. Aquieta aí que a gente já vai orar. Vamos começar pela senhora. Dói o estômago muito? Dói demais, dói demais. Aleluia. A senhora acredita em milagre? Acredito. Aleluia. O senhor tem uma palavra para mim? Tenho. Uma só. Para de tomar refrigerante, querida. Aí resolve. Ah, que visão. Que visão como, irmão? É só fazer a dieta divina. Só você comer o que Deus pôs na terra. Pôs enlatado, embutido, bolacha, sorvete, pôs, linguiça. Deus pôs chouriço, salsicha. A pessoa come um monte de embutido e depois fala, eu estou doente, preciso de um milagre. Não, precisa de juízo. Deus nos diz através da palavra dele, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, isso inclui até na alimentação. Se você se alimentar com o que Jesus e os discípulos comiam, você fica inteiro, intacto. Mas para isso você tem que ler, pesquisar, tem livros sobre isso. A palavra escrita de Deus diz que o coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Como é que uma pessoa pode viver alegre com dor? Vive doente, sempre com problema no hemograma, vai tirar sangue, nem sabe mais se é sangue que sai, de tanta porcaria que consome. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, sem agredir as pessoas, que esse é um lugar santo. Deixa para agredir lá fora, aqui dentro. Fala para a pessoa aí. Deus está falando com você aí, irmão. Fala para ele. Abre João 10, eu já vou terminar a primeira parte, para não ficar pesado para os irmãos, eu dividi em 78 partes. O esquema é muito bom. João 10, segura aí. A Bíblia diz que Deus quer que tenhamos e desfrutemos de uma vida boa. Mas sempre vai haver alguém que não quer. Vai torcer para você ser uma pessoa endividada, onde cada 5 pessoas nesse país chamado Brasil, 2 é endividado. Segundo a pesquisa do Serasa de 2025. Sempre tem alguém que vai torcer para você não ter uma vida boa. Mas Jesus fala, ó, fica na sua. Não, estou meio preocupado, tem um monte de coisa e tal. É uma luta dentro de casa, é com o filho, é com a sogra, é com o vizinho, é com a sogra, é com o meu parente, é com a sogra, é com um amigo meu, é com a sogra. Jesus diz assim, olha, presta atenção. Sim, senhor, está distraído. Não, estou prestando atenção. Desliga o celular. Não, já desliguei. Presta atenção, estou prestando atenção. O que o senhor quer falar? A vossa alegria, ninguém pode tirar de você. É Jesus quem diz isso. Mas quando você vai para João 10:10, Jesus fala assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Olha a ordem, roubar, matar, destruir. Porém eu, Jesus Cristo, vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, que você tenha uma vida plena, uma vida cheia de alegria, cheia de paz, mesmo na hora da dificuldade. O propósito do nosso Deus é de nos dar uma vida satisfatória, cheia, repleta de amor, alegria, paz, paciência, tranquilidade, equilíbrio, saúde plena, uma vida equilibrada financeiramente, uma vida de um relacionamento duradouro. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Aplauda esse Deus maravilhoso. A Ele a honra, a glória e o louvor. O Senhor é bom.
Então, se você não tomar cuidado, você vai ficar mal-humorado o dia todo, a vida toda. Está chovendo. Eita, chovendo de novo, hein? Mas o que é esse sol tão quente que não chove? De novo subiu a gasolina? Você fica reclamando de tudo. E passa a vida na terra, não consegue ser feliz. Não consegue viver uma vida com alegria. Você não tem o direito de viver triste, você sabia? Você não tem direito nenhum. Você tem que encontrar, repito, o caminho da sua alegria. Ninguém gosta de uma pessoa negativa. Ninguém gosta de pessoa desagradável. E se você é esse tipo de pessoa, leia mais Bíblia. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aquela ranzinza que você tinha, aquela chatice, aquela feiura que você já nasceu feio, isso aí foi deixado para trás. Você recebeu uma nova vida. Já tivemos próximo da morte. Por que não podemos celebrar a vida? Você recebeu uma segunda chance. Jesus morreu, desculpa perguntar, Jesus, estou atrapalhando o senhor? O senhor está morrendo? Falta quantos minutos? Só um minutinho antes do senhor morrer. Vai morrer por quê? O senhor está sendo candidato a deputado federal? Está morrendo para quê? Para que ele morreu? O senhor, explica aí, por que morreu? Por que está morrendo? Calma, não morra, para, porque vai morrer? Vai candidatar à presidência agora, 2026? Não, ele morreu para você ter vida. Ué, então, você não pode viver uma vida de morto. Tem crente que só falta enterrar. Você tem que viver uma vida cheia de felicidade. Fale como uma pessoa viva em Cristo, cheia de alegria e gratidão. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Está entendendo aí, irmão? E por último, eu peço que você abra o Salmo 118. Daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica. Nós vamos sair daqui, os irmãos não se preocupam, e vamos correr em volta do quarteirão, mostrando para as pessoas a nossa alegria. São só 1h30 correndo e a gente volta. Ah, desse jeito eu não venho mais na igreja, não. Meu irmão, eu vou na academia todo dia. Todo dia eu vou até lá e volto. Eu não entro, mas eu vou até lá. Continue, igreja, vivendo com alegria. Ao acordar, agradeça a Deus. Ele está te dando mais um dia para viver. Diga assim quando levantar. Que sorte a minha. Que sorte a minha. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Que sorte a nossa, né, irmão? Mesmo que seus inimigos digam que você está morto, não acredite nisso, irmão. Meu cardiologista disse, com base no seu exame aqui, pastor. Falei, desembucha, ó, fica assim, que está escrito aí, você não tem 3 meses de vida. Falei, vai morrer a tua avó. Eu levantei, ele telefonou lá para a secretária na saída, o médico está te chamando. Não, não tem conversa não, que negócio é esse? Vai morrer.
Está achando o quê? Que ele é Deus? E fui embora. Passado uns 3 meses, levei lá o hemograma. Olha, o médico falou que não precisa marcar. É só entrar e entregar. Falou que não pode atender o senhor. O que é? Por que não pode atender? Está fazendo bichinho? Que é isso? Fala lá que eu cheguei, trouxe o negócio aí. Está tudo aqui. Ou leva lá você para ele e tal. Ele não pode te atender. Por que não pode atender? Porque ele morreu. Falei, como assim? Ele morreu de meningite faz 2 semanas. Fui para casa, comprei uma feijoada. Põe o prato assim, vira assim, bate para descer o caldo. Peguei colher de arroz e comecei a comer. Aquela colher grande. Minha esposa falou, cadê a dieta? Não, a dieta hoje não tá. Por que está fazendo isso, comendo essas coisas aí que faz mal? Estou festejando. Festejando por quê? Porque meu cardiologista morreu. Que pecado! Pecado você fazer uma coisa dessa. Que pecado! Pecado nada, antes ele do que eu. Preste atenção. Preste atenção. Não admita as pessoas virar para você e dizer, você está morto, você já era. Você não serve para trabalhar nessa empresa, não. Se fosse você, nem levava o currículo. Está pensando em namorar quem? Aquela menina lá? É pro seu bico não, hein, cara? Isso não é para você não, hein? Não aceita isso. Eu vou te explicar por quê. Mesmo que seus inimigos falem isso direto, eles têm essa estratégia para tentar nos desmontar. Você tem que entender que Deus é especialista em manter vivo quem já é dado como morto. O Deus que nós adoramos, servimos, Ele é especialista em nos dar paz, alegria para termos uma vida boa. Você pode provar, missionário? Opa, posso. Lá vai Daniel, que foi fruto de uma traição, de uma tramóia. Quando pegaram Daniel para prendê-lo, um homem que orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, com a janela aberta, um homem que não há motivo nenhum para fazer o que iam fazer, Deus poderia matar as pessoas que estavam pondo a mão nele e prender. Deus deixou quieto. Jogou Daniel na cova. Deus podia matar os leões. Mas Deus livrou Daniel, não da cova, e sim na cova. Então o pessoal jogou ele lá para os leões, está morto. Deus está vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego jogaram na fornalha. Quem jogou? Os 2 guardas, os 2 responsáveis para jogar, morreu de tão quente que estava. Então quem estava vendo, todo mundo em volta, está morto. Deus está vivo. Quando você vê Elias, que foi jurado de morte pela rainha Jezabel, e que ele correu para o deserto, o cara tem que correr mesmo, esse cara está morto, Deus, ele vive. Quando você vê Jonas sendo jogado pelos marinheiros no mar, e um peixe grande engolir, esse cara lascou, está morto, Deus está vivo. Quando as mulheres foram no túmulo de Jesus e se depararam com o túmulo, está morto, deve estar. 2 anjos disseram assim, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Elas procurando um morto, um Jesus morto, a qual hoje a maioria dessa nação procura por esse Jesus morto. Deus, meu filho vive. Quando seus amigos que te odeiam, têm raiva e inveja de você e desejam a tua morte, chega a pronunciar para os amigos, esse cara vai morrer, esse cara vai morrer. Deus, você vai viver. Sabe por quê? Porque a última palavra é de Deus. Então, o salmista aqui que nós vamos ler, diz que você viverá para contar suas bênçãos. Salmo 118, versículo 17, diz, não morrereis,
mas viverei e contarei as obras do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, se você quer ter uma vida em abundância, não perca a presença de Deus em sua vida. Viva uma vida alegre, feliz. Você tem tudo para dar certo. Você tem que acreditar quem está dentro de você. Você ofende a santidade de Deus quando você franze o rosto, fica com uma cara amargurada, com ódio, sabe? Você sufoca o Espírito Santo. É como se ele dissesse: nossa, como é difícil viver nesse corpo. Nossa, como é sufocante. Quanta coisa negativa essa pessoa manda para dentro desse corpo, e às vezes a pessoa fica muito doente, muito aborrecida e não entende, dói aqui, mas me dói aqui, ontem mesmo estava doendo aqui, agora não passou a dor para cá, estava doendo aqui e aqui, os próprios médicos não compreendem de tanta dor. Tanto é que tem médicos que têm o hábito de dar para a pessoa: olha, toma isso que vai melhorar, e na verdade ele está te dando só água com açúcar. Porque a pessoa não para um momento para ouvir, para conversar, para sorrir. E ela passa a vida agoniada com tanta coisa. Será que ela esqueceu que Jesus morreu na cruz do Calvário para termos vida e vida em abundância? Para comer bem, viver bem, ter uma qualidade de vida melhor. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Antes de dar os recados do ministério, eu quero orar por você. A única coisa que eu não vou fazer, e nunca vou fazer, é chamar as pessoas na frente que estão com problema. Aqui tem um óleo, vamos chamar as pessoas que têm problema. Um exemplo, deixa eu beber mais um golinho de água, que acho que eu comi bacalhau hoje. Então, vamos chamar as pessoas que têm problemas, vamos ungir essas pessoas, vamos orar pelas essas pessoas. Não vou fazer isso porque aí eu também irei no meio do povo. E quem vai orar por nós? Problema todo mundo aqui tem. Mas nós temos um Jesus que não podemos ver, graças a Deus. Por isso que se você ver, você morre na hora. E segundo a Bíblia, ele está passeando no nosso meio, só aqui, ó, só chavecando aqui. O que queres que eu te faça? Está precisando de alguma coisa ou não? Não, eu até queria a ajuda do senhor, mas eu estou meio confuso. Se o senhor puder me ajudar a entender, porque a gente tem tempo para falar, Jesus? Todo o tempo do mundo. O que você quer falar? Eu não entendo porque o senhor gostava de Lázaro? Sim, meu amigo. Qual o problema? O problema é que quando o senhor chegou lá, ele estava morto, né? Sim, estava. Você não sabe ler Bíblia? Não, eu li, eu entendi. Tinha uma pedra no túmulo dele? Tinha, certo. E o senhor foi lá para quê? Para ressuscitar ele. Ah, tá. E o senhor ressuscitou quando o senhor falou, Lázaro vem para fora? Não é o que está escrito aí, você leu? Sim, o que eu não entendo é por que o senhor pediu para as pessoas tirar a pedra? Sendo o senhor Deus, por que o senhor não tirou a pedra? Pedra pesada, meu. Ô Jesus, pô, cá entre nós, hein? O que é isso? Está tirando uma com a gente? Hã? O senhor podia falar, evapora a pedra. O mais difícil o senhor fez tirar o cara de lá que está morto. Então, aí que eu quero que você entenda. É que para mim realizar o impossível, você tem que fazer o possível. As pedras é você que tem que remover. O milagre você deixa por minha conta. Então para de fumar, para de navegar em sites pornográficos, para de jogar conversa fora nesse aparelho, que aí você vai ver o meu milagre. Do contrário, você vai viver nessa terra. Até vou te receber lá em cima, na boa, tem uma casinha lá para você e tal. Mas aqui, enquanto viver, você não vai ver milagre, não. A pedra é você que tem que remover. Com a mesma mão que você vai até o supermercado comprar uma bebida alcoólica ou um cigarro no bar da esquina, você pode também não ir
Depende de você, suas atitudes definem o seu futuro. Não me force a barra, Jesus, eu não quero confusão contigo. Não me force você chegar lá em cima e ter que falar para mim, Senhor, Senhor, e eu ter que falar para você que eu não te conheço. Então começa a remover a pedra agora. Que você vive nessa terra, você está só se preparando. Aqui é uma escolinha. O bom vai ser quando você subir. Se você subir. Porque não queira estar em outro lugar. O melhor lugar é você estar na minha presença. Se você não consegue estar agora aqui na minha presença e viver com aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo, ele é um GPS para você. Quando ele fala esquerda, é esquerda. Ele não erra a rota. Se ele falar, para, não faça isso. Tira esse filme, muda de canal, desliga. Não coma isso que você vai comer. Não fale isso que você vai falar. O que é isso na sua mão? Vai bater isso na cabeça da sua esposa? Porque ela acabou de falar uma grande verdade para você. Guarde isso aí, para com isso aí, não faça isso. Você tem um GPS, direita, esquerda, tem tudo para dar certo. Você recebe a informação, direita, você vai para a esquerda, pare, você continua andando. Você acha que você vai chegar aqui em cima e vai ser recebido com aplauso? Não, vai ser recebido com garfo. Irmão, preste atenção nisso, hein, irmão? Nós temos tudo para dar certo. O ímpio não tem o que a gente tem. Nós não temos o Espírito Santo. Mas o que esse ímpio está rindo? Tá rindo de quê, nego? Tá rindo, correndo, está rindo lá, montando a árvore de Natal, Papai Noel, sentando no colo do Papai Noel, tirando foto, dando risada. Que está rindo? A gente cheio de conhecimento, cheio da palavra. E vive uma vida cheia de doença, de agonia. E não tem um amigo para conversar pessoalmente. Só. O único movimento que a gente sabe fazer é esse. O movimento que você tem que saber fazer é esse aqui, ó. Ler a Bíblia. Assim, ó. E Deus vai te honrar. Fica de pé. Eu vou orar. Antes de dar o recado. Eu gostei. Vou poder dividir a alegria com você. Fecha os seus olhos. Eu peço para os músicos não tocarem, que eu ainda tenho um monte de coisa para falar, tá? Mas podem ficar aí, fique à vontade, viu? Vocês são ótimos, viu? Quando não tocam. Presta atenção. A gente só brinca com quem ama, tá? Ok? Presta atenção. Fecha os olhos. Meu Pai. Porventura o Senhor viu alguém aqui brincando, Pai? Se o Senhor viu, eu não consegui ver. Não vi ninguém brincando. Vi uma igreja alegre, que nos recebeu, não só a mim, todo mundo eu observei, com amor, abraçando, com alegria. E ao que me parece, meu Pai, do que eu vim pregar, isso é igreja. Então, se estamos aqui como igreja, eu espero que o Senhor entenda, não se ofenda com o que eu vou falar. Uma pessoa chegar aqui, a mesma coisa em casa, e continuar com a mesma enfermidade, com os mesmos problemas, os outros que ficam observando a gente não vão acreditar no Senhor. Então eu queria pedir encarecidamente para o Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo, faz um milagre aqui dentro. Há pessoas aqui viciadas em alguma coisa, eu me incluo nisso. Tira de nós esse vício. Há pessoas aqui que estão com um comportamento que entristece o Espírito Santo, que gratuitamente o Senhor deixou dentro de nós. Nos ajude a viver uma vida mais íntegra. Nos ajuda a ser luz neste mundo, Pai, tão escuro, tão pervertido, tão maldoso. Nos ajuda a não ser luz dentro da igreja, que ser luz dentro de luz é mole. Nós queremos ser luz no trabalho, na escola, na rua, no trânsito. Derrama sobre nós um milagre. Por que a gente tem que ter doença, Pai? O Senhor não nos fez para ser uma pessoa doente. Em nome de Jesus Cristo.
Derrama do teu poder nesse lugar agora. Opera milagres em nossa vida, a começar de mim, por favor. Pela autoridade que o Senhor me dá, eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui, para serem curados e libertos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e agradeço. E todo o povo que crê que Deus está aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar.